Galera, uma coisa importante sobre esse vídeo que vocês vão assistir agora, eu gravei ele antes de assistir a jornais e comentaristas sérios sobre o jogo do Palmeiras, tá? Eu não estou muito afim de dar palanque para clubista, nem para caçadores de likes. Por isso que eu não vou ficar aqui implorando para você se inscrever para dar like nesse vídeo e passar para os seus amigos. Faça o que você quiser. E eu fico muito feliz do que eu falei bater com boa parte da mídia séria, não a mídia rasa, mas a mídia séria que ainda fala de futebol e não fica criticando gratuitamente. Espero que você curta o vídeo. Valeu! Atenção, gravando. Cabeça fria, coração quente, hoje com a cabeça mais fria. Vou falar do jogo de ontem. Palmeiras 0, Porto 0. Palmeiras foi muito superior, mas o futebol é um esporte que ele é muitas vezes injusto, e ele não te dá, na maioria das vezes, uma segunda oportunidade. Isso aí é claro, é óbvio. Quando você trabalha um campeonato onde há jogos de ida e volta, você pode cometer alguns erros no primeiro jogo, coisa que também não é certo, e aproveitar a oportunidade para se redimir e tentar fazer diferente no segundo jogo. Muitas partidas e muitos clubes já reverteram resultados ruins e conseguiram em casa ou no segundo jogo, depende, que frio, hein? Caramba. E conseguiram sim reverter resultados, sabe? Sair perdendo. Não precisa ir muito longe, não. Pronto. Barcelona e Paris Saint-Germain, quando o Barcelona faz aquela virada sensacional, Liverpool e Barcelona, vários jogos onde o jogo da volta te favorece, te dá a oportunidade, melhor dizendo, de garantir uma classificação, uma vaga, um campeonato, X. Ontem o que vimos foi um Palmeiras atuante, jogando muito bem, mas temos que reconhecer que o Porto é um time muito ruim. O Porto é um time horroroso. É um time previsível, é um time que não sabe, não, em várias oportunidades não soube sair bem com a bola. E o Palmeiras precisava ter aproveitado a oportunidade. Porque os jogos que se seguirão, o Palmeiras não vai ter mais essas oportunidades flagrantes e claras de poder fazer o resultado. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser realmente que eu esteja enganado. Mas o sentimento, até agora, com a cabeça mais fria, é de uma profunda tristeza, porque o Palmeiras poderia sim ter vencido o jogo com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de capricho. Eu fiquei observando a atitude do Richard Rios, quando o Estevão invade a área e tromba com ele, e ele fica preocupado em reclamar com o Estevão que a bola era dele. Ele percebe que a bola volta para ele, oportunidade, ele dá um drible de salão sensacional no zagueiro, e ele poderia, eu não tô lá, gente, eu não sou jogador de futebol mais, a minha fase já passou, mas eu conheço um pouquinho, ele poderia ter tentado chutar no alto, ou no meio. Ele acertou um jogo contra o Santos, totalmente improvável na vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Santos, mas é aquela coisa do capricho final, o último terço, o último passe. Algumas decisões dos jogadores do Palmeiras foram claramente movidas por uma pequena ansiedade, mesmo tendo um time que mentalmente é muito mais forte e é um dos mais fortes do Brasil. A última bola do Veiga é um exemplo disso. O desespero em querer fazer o gol, e é lícito isso, não estou aqui condenando o jogador por isso, mas aquele último passe, aquele caprichozinho final, faltou na partida de ontem. Depois que a gente está assistindo os melhores momentos, a gente começa a imaginar o que poderia ter sido feito. Eu gosto muito, eu sou muito, 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 muito fã do Estevão, mas talvez esse desejo dele de querer sempre estar resolvendo pode de alguma maneira prejudicá-lo, um pouquinho só, mas pode prejudicá-lo, porque ele é um craque, ele é um monstro, ele é diferente. Eu fiquei pensando
Lógico que naquele momento em que o Palmeiras faz a jogada pela direita, pela esquerda, e o Vitor Roque faz o corta-luz e o Estevão chega batendo, é aquela coisa do desespero do torcedor. Você vai falar, bate! E se ele domina a bola e vê o Felipe Anderson totalmente livre e o Felipe Anderson erra o chute, que é uma possibilidade. Então, o que a gente tem a pensar sobre isso? O Palmeiras é um time que cria muito. O Palmeiras é um time que cria, massacra. Os últimos 15 minutos de jogo para o Porto foi um desespero. O Palmeiras amassou o Porto. Mandou o Porto contra as cordas. Bateu e não conseguiu concluir as jogadas. O goleiro Cláudio foi... Não sou eu, né? Eu fui goleiro, mas não sou eu. O goleiro Cláudio, reserva do Porto, fez 2 boas defesas. Uma mais complicada, que é aquela que eu falei... 3, na verdade. Uma foi desse lance do Richard Rios, que ficou muito preocupado em brigar com o Estevão, por conta do Estevão ter entrado na frente, mas ele teve a chance dele e não concluiu bem. Ele não concluiu bem. Ele conseguiu chutar exatamente na canela do zagueiro. Então, esses gols perdidos, eles mostram uma coisa muito séria neste time. É um grande time, tem um grande elenco, uma possibilidade gigantesca de poder passar, inclusive para as oitavas, de passar das oitavas. Independente, o futebol é uma coisa que é jogado dentro do campo. Quantas vezes você não viu um time muito pequeno? Eu lembro do Sheriff, numa das Champions, fazer 3-0 no Real Madrid, dentro do Bernabéu. Mas e aí? O jogo da volta, o Real Madrid passeou. Mas aconteceu um dia do Real Madrid tomar de 3-0 do Sheriff, na Moldávia, se não me engano. Mas aí, cara, o Palmeiras precisa se preocupar em fazer os seus gols. Se ontem, por exemplo, o Porto tivesse aberto o placar naquela primeira investida, logo no começo do jogo, quando o Everton faz uma grande defesa, o Palmeiras ia perder o jogo. Ou não, mas possivelmente perderia o jogo de 1-0. Porque, dada as oportunidades que o time cria e não consegue concluir em gol, é algo em que o Abel precisa realmente se preocupar, e os jogadores também. Os jogadores também precisam se preocupar com isso e ter uma nova atitude, uma nova postura. Na verdade, o Abel falava o seguinte, que quando você chega na grande área, é como se fosse uma Fórmula 1, onde você precisa diminuir a velocidade, porque se trata de uma curva. Se você fizer a curva em alta velocidade, você vai bater. Mas quando chega na grande área, não adianta só fechar o olho e chutar pro gol. Há momentos em que você precisa realmente fechar o olho e chutar. Mas há momentos que é preciso trabalhar melhor a bola. Faltou isso no Palmeiras na sua estreia contra o Porto nesse Mundial de Clubes. Uma ansiedade gigantesca tomou conta de mim. Eu estava com dores horríveis no estômago e eu começo a pensar, mano, como ser torcedor dói. Eu assisti o jogo do PSG com o Atlético de Madrid. Se o jogo fosse 10-10, eu ia me divertir pra caramba. Foi 4-0 o PSG. Mas o time do coração, ele mexe diferente com você. E foi doído. Foi doído. Foi sofrido, foi triste. Ver o time que não conseguiu de novo fazer os gols necessários para alcançar uma vitória depois de um amasso. O Palmeiras amassa e não consegue concluir. E como eu sempre digo, lembrando a final entre Real Madrid e Liverpool, o Liverpool amassou o Real Madrid. E o Real Madrid foi 3 vezes para o ataque, fez gol com o Vini Júnior e foi campeão. Não adianta, torcedor. O futebol não é feito de grandes exibições. O futebol é feito de resultado. Se vier com uma exibição
maravilhosa? Muito que bem. Pô, o time jogou bem. Mas ontem jogar muito bem contra um time europeu real que está muito mal e não conseguir fazer o gol deve levantar um sinal de alerta para as duas próximas partidas, se Deus quiser, ou se eles se afinarem nas 3 ou 4 partidas que vão ainda nos levar até andar cada dia mais próximos desse objetivo, né? Que todo mundo ali quer ganhar o campeonato. Não é só o Palmeiras, todos que estão ali. Tá bom, vai, tem alguns times que estão lá realmente só para ir, não estão para disputar nada. Mas, se você me perguntar, Cláudio, você trocaria a festa maravilhosa da torcida por um resultado positivo? Eu preferiria que tivesse 4 torcedores do Palmeiras em silêncio e o Palmeiras conseguisse fazer os seus gols. Não foi o que aconteceu. Agora temos que esperar quinta-feira e torcer para que essa semana o Abel treine o seu time finalizações de novo e não tome mais amarelos, porque amarelo, meu querido, elimina o time. Richard Rios, Abel Ferreira, fiquem espertos. E outra, hein? Que arbitragem amadora aquela de ontem do senhor árbitro de Honduras. Às vezes eu tava achando que eu tava vendo o Campeonato Brasileiro, cara. E muitas vezes eu achei que fosse o Daronco apitando o jogo. Muitas emoções e muito desespero e muito desânimo com a partida de ontem. Mas confiança de que o Palmeiras pode fazer um bom resultado. E precisa fazer o mais importante: os gols. É isso aí. Boa semana.